Olá, queridos amigos e irmãos da turma dos novos membros. Hoje, a lição número 7, o batismo. Para nós batistas, temos a palavra batismo, inclusive no próprio nome da nossa denominação. É uma bênção podermos falar sobre esse tema, uma vez que é a primeira ordenança de Jesus e ele nos deixou esta ordenança como testemunho da nossa salvação. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está escrito lá em Mateus 28, 19, na grande comissão do Senhor. O Senhor, antes de ascender aos céus, deixou orientações sobre a sua vontade. Ordenou a seus seguidores que façam novos discípulos e que os mesmos sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e integrados nos seus ensinamentos, sempre contando com a sua presença. O batismo é uma ordenança de Jesus para cada discípulo. Por vezes ele é mal interpretado, mal compreendido, mas o ensino bíblico é claro. Primeiramente, vamos abordar então o batismo praticado por João Batista. Esse é o primeiro ponto do nosso estudo. O precursor de Jesus é o primeiro personagem do Novo Testamento a praticar o batismo. Está lá, descrito em João, capítulo 1, de 19 a 23. E o fez na base da mudança de vida, o arrependimento. Muito importante isso. O batismo de João era, vamos dizer assim, um divisor de águas em tudo o que se tinha pregado até então em Israel. Ele pregava o arrependimento dos pecados. Só então, arrependidos deveriam serem batizados, conforme está escrito lá em Mateus, capítulo 3, de 1 a 12. O reino dos céus havia chegado na pessoa de Jesus. Cabia aos homens o arrependimento. Os que foram a João Batista sem o arrependimento, que é a mudança de mente, receberam dele uma dura repreensão. E lhes foi negado o batismo. Isso é muito interessante. João Batista tinha uma palavra dura, uma palavra forte, e muitos da sua época tiveram, vamos dizer assim, na palavra de João Batista, a contrariedade para as suas atitudes, porque João Batista não passava a mão na cabeça de ninguém. Não se batiza uma pessoa não arrependida conscientemente. E isso é um ensino que nós temos dessa palavra. O batismo deve ser, então, para as pessoas que têm a consciência de que estão cumprindo uma ordenança, estão fazendo a vontade do Senhor. Os arrependidos, aqueles que ouviram e aceitaram a pregação de João Batista, confessavam os seus pecados e ele os batizava. No batismo estava simbolizado o arrependimento dos pecados e uma nova maneira de viver. Então, a primeira parte do nosso estudo, com o título O Batismo Praticado por João Batista, já mostra, na sua essência, que o batismo ele traz este simbolismo, uma nova forma de viver. Segundo ponto da nossa lição, o batismo de Jesus. É sempre muito importante voltar ao texto e aos textos que falam sobre o batismo de Jesus. Durante o ministério de João Batista, entre os candidatos ao batismo surgiu o próprio Senhor Jesus. Foi uma grande surpresa para João Batista. Inclusive, ele não quis batizar Jesus, pois ele não tinha nada do que se arrepender, enquanto João Batista tinha do que se arrepender. Está descrito lá em João 3, de 13 a 17. Porém, Jesus insistiu, convinha cumprir toda a justiça. Mais tarde, depois, só lá na crucificação, é que nós entenderíamos o porquê Jesus precisava cumprir esta justiça. Ele não tinha do que se arrepender, ele não tinha pecado, porém, todo o pecado da humanidade esteve sobre sua vida, lá na cruz do Calvário. De modo que, se ele não fosse batizado, então, haveria, por parte do inimigo, mais uma acusação. Mas ele não tem nada do que acusar a Cristo, porque Jesus Cristo cumpriu toda a justiça. Sendo o batismo de João Batista para os arrependidos, e não tendo Jesus do que se arrepender, por que teria feito questão de ser batizado? Como eu disse, estava cumprindo toda a justiça. Levando sobre si os pecados dos arrependidos salvos, estes haveriam de segui-lo.
passou pelo batismo não devido ao seu arrependimento próprio, mas apontando o caminho a seguir aos arrependidos crentes. Foi à frente, cumprindo toda a justiça, para que todo o crente o imitasse. Então, todos os ensinos que Jesus trouxe, ele não só falou, mas ele praticou. O próprio Senhor Deus, o nosso Deus Pai, ele se manifestou aprovando o batismo de Jesus. Nos versos 16 e 17, do capítulo 3 de Mateus, né? Buscado por Jesus e aprovado por Deus, é o exemplo a ser seguido por todos os discípulos. Submetendo-se ao batismo, Jesus deu então o exemplo a todos os crentes. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. E assim Jesus ele fez. Tudo o que ele ensinou, ele também praticou. Jesus mandou batizar. Este é o terceiro ponto da nossa lição. No texto de João 3, de 22 a 23 e 4, 1 e 2, encontramos aparentemente uma contradição. Pois em João 3, 22, lemos que Jesus batizava. E em 4, 2, que ele próprio não fazia, e sim os seus discípulos. A ordem era de Jesus. Os executores eram os seus discípulos. Podemos então aqui deduzir que Jesus ordenava e orientava os batismos, e que seus discípulos então é quem ministrava. Então não há erro na Bíblia em dizer que Jesus batizava e depois eram os discípulos. Era o consentimento, a ordem, a orientação de Jesus para os discípulos, então, assim, ministrarem o batismo na vida de todas aquelas pessoas. E é interessante também que, imaginem só, se alguém fosse batizado por Jesus, como isso poderia servir como motivo de orgulho para muitos, né? Muitos gostariam de deixar na história de suas vidas, olha, eu fui batizado por Jesus, enquanto outros eram batizados somente por Pedro, por Tiago ou por João. João Batista continuava batizando, batizava em Enom, porque ali haviam muitas águas. O povo ia e se batizava. Percebe-se então aqui a preferência por muita água para a realização dos batismos. Jesus orientou os seus discípulos na administração do batismo e não se opôs a João Batista, que batizava em um local de grande quantidade de água. Lá em Mateus 28, 19 e 20, no texto da grande comissão, nós temos a sequência prevista por Jesus. Primeiro, faça o seu discípulo, aquele que segue o Mestre. A seguir, esse discípulo é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segue-se a tarefa da igreja de ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Discipulado, batismo, é aprendizado cristão. Muito importante isso. Primeiro o discipulado, depois o batismo. E assim o crente vai sendo então inserido no contexto cristão e vai conseguindo compreender toda a realidade que Jesus tem para a sua vida a partir de então, a partir da sua decisão por Cristo. Não se trata, pois, de uma criação ou de uma opção humana. É uma ordenança de Jesus. Ao discípulo cabe obedecer e cumprir essa ordenança com todo o prazer. O próximo ponto que vamos tratar aqui é um exemplo de batismo lá no início do cristianismo. Muito interessante essa história. No livro de Atos, que narra os primórdios do cristianismo, encontramos um exemplo bíblico de alguém que buscou a verdade e, ao se declarar discípulo de Jesus, procura ser batizado e é atendido. Esse é o texto de Atos, capítulo 8, dos versículos de 26 a 40, que os irmãos podem conferir. Um dos seguidores de Jesus, chamado Filipe, foi guiado pelo Espírito Santo e ele encontra um viajante, era um homem da Etiópia, e ele ocupava um alto cargo no governo da rainha do seu país. A rainha se chamava Candace, e esse homem então era ali um eunuco etíope. Ele era religioso e, regressando de Jerusalém, lia o Antigo Testamento. Então ele foi a Jerusalém e ele voltava para a sua terra lendo um trecho do Antigo Testamento. O Espírito Santo dirige Filipe para que, iniciando um diálogo, possa explicar o texto bíblico que fala de Jesus. A explicação, ainda que narrada em poucas palavras do texto bíblico, provavelmente levou bastante tempo,
pois demonstrou ser bastante completa. Então, no texto de Atos 8, nesse texto nós temos então uma explicação resumida, porém nós podemos deduzir ali que Filipe explicou com clareza e então aquele homem pôde compreender qual era a verdade sobre Jesus contida naquela palavra do Antigo Testamento. Completa a ponto de o etíope, ao chegar em um lugar onde havia água, indagar se havia impedimento dele ser batizado. A condição que Filipe impõe é a da fé em Jesus Cristo. Diante da afirmação positiva, realizava-se então o batismo. Muito interessante isso. Filipe só diz uma coisa para ele: olha, tu queres ser batizado? Tu crê realmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Jesus foi então pregado àquele etíope por Filipe quando ele lia um trecho lá de Isaías que falava exatamente do Senhor Jesus. Parado o carro, desceram ambos à água e o etíope foi batizado por Filipe. Realizado o batismo, ambos saíram da água. Convém notar que a água que um viajante de longo percurso provavelmente levava no carro não era suficiente. Suficientes foram a profissão de fé e a quantidade de água em que ambos entraram para o batismo. Essa circunstância revela que houve uma imersão. Então, é bem interessante observar isso no texto e a gente compreender. Um viajante não teria uma quantidade de água no seu carro que pudesse então ser batizado e por isso então eles param num local onde há água suficiente para um batismo por imersão. O próximo ponto então fala sobre a forma e o significado do batismo. Recordando o que nós vimos nas passagens estudadas, percebemos que João Batista batizava no Rio Jordão, que Jesus, após o seu batismo, saiu logo da água. Logo fora nela batizado. João batizava também em Enom, porque havia ali muitas águas. Filipe e o etíope utilizaram o maior volume de água à beira da estrada. Desceram ambos à água e, após o batismo, saíram da água. Então, quando nós lemos esse parágrafo, nós temos a compreensão da entrada e saída de todos que foram batizados, demonstrando aqui, e nós afirmamos aqui não só o nosso costume, mas o nosso entendimento de que o batismo deve ser por imersão, quando a pessoa então é totalmente mergulhada dentro da água e depois então ela vai ser erguida de dentro da água. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, no capítulo número 6, de 1 a 11, ele interpreta o significado do batismo, usando expressões batizados, sepultados, unidos a ele na semelhança da sua morte. Então essa interpretação é muito interessante. O batismo é um sepultamento. A água simboliza então ali o nosso sepultamento. Obviamente não haveria forma de fazermos um batismo em terra, por isso a água substitui muito bem, pois podemos ter o batismo de uma pessoa sem danos à sua saúde. O sepultamento daquela época e mesmo hoje consiste em cobrir o corpo morto completamente. Esse é um outro dado interessante. Quando Paulo fala de batismo, ele está falando de uma imersão completa. Ele está falando de um sepultamento. E um sepultamento nós sabemos muito bem que todo o corpo ele é então assim coberto. A palavra batizar, transliterada do original baptizo, do grego, ela geralmente significa mergulhar. Então, batizados, sepultados, unidos a ele na semelhança da sua morte e mergulhar, mais as narrativas bíblicas estudadas indicam, sem sombra de dúvidas, inequivocadamente, a forma do batismo como imersão completa do novo discípulo de Jesus. O próprio Jesus a ele se submeteu. Então, pela leitura do capítulo 6 de Romanos, podemos afirmar que, pelo batismo, o discípulo de Jesus testemunha visivelmente 3 coisas importantes. A primeira delas, Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou e vive. Temos um Salvador vivo. Pela conversão, o crente morreu para o domínio do pecado,
para ressuscitar em novidade de vida para Cristo. Em terceiro lugar, o corpo físico passará pela morte, mas assim como Cristo ressuscitou, também o crente ressuscitará num corpo transformado, como diz na palavra, um corpo glorificado. O batismo do novo discípulo de Cristo é uma pregação sem palavras. Então, concluindo o nosso estudo, o batismo ele é uma pregação sem palavras. É uma festa para a igreja. Então, para os irmãos que estão se decidindo pelo batismo, devem ter a plena consciência do seu arrependimento, de uma nova vida em Cristo, de um arrependimento, de uma mudança de mente. E o batismo para nós, crentes em Jesus, é uma festa, é o momento em que nós, então, estamos dizendo, olha, a minha vida antiga ficou e agora eu tenho uma nova vida em Cristo. É sempre uma alegria e para toda a igreja, a nossa igreja em especial celebra todos os batismos com muita alegria e felicidade por receber os novos irmãos pelo ato do batismo. Concluindo, é bom sempre lembrar, o batismo a ninguém salva, né? Tampouco a salvação depende dele. Nós temos o relato do ladrão na cruz que não teve tempo de ser batizado, mas foi salvo, conforme está escrito lá em Lucas 23. Se algum não salvo for mergulhado, continuará sendo pecador perdido. Quero reforçar isso. Se algum não salvo for mergulhado, continuará sendo pecador perdido. O batismo é o testemunho do salvo. É o primeiro ato de obediência que Jesus pede ao seu discípulo após o seu arrependimento, conforme está lá em Atos 2,38. E cabe ao discípulo seguir a ordem e o exemplo do Mestre. O pensamento final do nosso estudo é: o batismo é o retrato vivo do que passou no coração e na vida do novo convertido. Que Deus abençoe a todos os irmãos. O batismo é uma bênção, tem um símbolo maravilhoso, é ele quem, vamos dizer assim, nos dá a identificação. Ele maximiza a nossa identificação, simbolizando a nossa identificação com Cristo. A gente morre para uma vida antiga e renasce para uma vida nova. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que a eleição do batismo seja uma bênção na sua vida.